Seja bem-vindo ao Extra Classe, um podcast que traz assuntos que vão além da sala de aula. Esta é uma produção da Educação Adventista pensada para você que é pai de aluno. Se está ouvindo a gente em alguma plataforma de áudio, já siga aí o nosso perfil. Se está vendo pelo YouTube, já se inscreva em nosso canal, deixe já o like, o joinha, comente aí de onde você é, aonde que o seu filho estuda e ative o sininho para saber quando teremos mais vídeos. Bem, o tema de hoje é Guerra no Dever de Casa. Como transformar este momento em um momento de conexão e não de estresse. Eu sou Gustavo Cidral, sou jornalista e para a conversa de hoje a gente tem 3 convidados que aceitaram debater esse assunto que para muitos é um desafio. Temos aqui a professora Roselaine Sônigo, que é psicóloga e também psicopedagoga, tudo bem? Tudo bem, muito prazer estar aqui com vocês e poder contribuir com esse bate-papo. Seja bem-vinda também a professora Raquel Santos, que é coordenadora pedagógica do Colégio Adventista de São José dos Pinhais. Olá, prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Está conosco também o professor Daniel Derevec, que hoje coordena o programa de iniciação científica em algumas unidades aqui do Paraná e também é regente do coral lá do Colégio de Araucária, certo, professor? Isso. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação participar dessa conversa e contribuir de alguma forma, né? Professor, já quero começar com você. Quero saber qual era a sua relação com os deveres de casa, né, as tarefas de casa, quando você era aluno? Sem correr o risco de ser anacrônico, porque eu fui aluno há muitos anos, né? A relação sempre foi bastante complexa, porque a gente carecia de informação e de tecnologia, né? Então era tudo muito manual. Ao mesmo tempo, quando os professores passavam as atividades, não era como hoje, você tem um cronograma muito bem definido, tudo muito delimitado. O professor passava no quadro, você tomava nota do que era para ser feito e assim a vida seguia, né? Então a realidade era bastante diferente de hoje. Mas uma coisa converge, como eu disse no início, sem correr o risco de ser anacrônico. A complexidade que é a relação entre fazer o trabalho escolar em casa, ter o suporte da família e conseguir entregar isso a contento para a escola. Você tem filho ou filhos em idade escolar? Eu tenho. Meu filho mais velho é professor também. Está no primeiro ano dele de atuação, né? Na minha família toda de professores, né? Eu sou professor, a minha esposa é professora já há mais de 20 anos, né? O nosso filho mais velho se formou recentemente, esse é o primeiro ano dele como professor. E o nosso filho mais novo tem idade escolar, ele está no 2º ano do ensino médio. Então, sim, a gente vive essa realidade nas duas posições, né? Tanto como docente e, ao mesmo tempo, como pai de aluno também. Professora Raquel, e qual é a relação do seu... Você tem um filho de 14 anos, 14 certo? Como que é a relação dele com os deveres? E você seguiu a carreira como pedagoga? Eu presumo que tinha uma boa relação com o dever de casa. Como que era? Não necessariamente, mas sim. Eu fiz o Fundamental 1, você disse que não queria ser anacrônico, fazia muito tempo que tinha feito o Fundamental. Na década de 80, né? Na década de 80 eu fiz o Fundamental 1 e a relação com o conhecimento era diferente, né? Hoje as crianças têm tudo na palma da mão, então a escola não é o lugar, não é a fonte de ensino, né? Eles têm conhecimentos adquiridos por outros meios. Então, na minha época, a forma que nós tínhamos de conhecer era através da escola, através do professor, através da biblioteca, né? A Barça, aquela Sim. enciclopédia, né? Que a gente tinha que fazer as tarefas. Eu fui uma boa aluna, mas eu não achava produtivo gastar tempo em casa fazendo tarefa. Mas não era a aluna que não fazia tarefa, não cabia isso. No meu contexto escolar, não cabia isso. Fazia, mas era contra gosto, contra vontade. Eu acho que era tão automático, né? Essa é a sua obrigação, você vai fazer, mas não era algo prazeroso, né? Era algo necessário. Meu filho já é um pouquinho mais difícil, né? A gente precisa acompanhar, precisa mandar fazer, caso contrário, ele não vai querer fazer mesmo. E você, Rose, como que era? Olha, é assim, eu sou meio fora da curva. Eu sempre gostei de fazer tarefa, porque a minha relação com a aprendizagem é uma coisa fantástica. Eu sempre fui muito inquiridora, sempre questionadora, sempre eu queria descobrir as coisas. Então, eu gostava de fazer tarefa. Lógico que tinha tarefas que eram desafiadoras, mas eu nunca encarei a tarefa como assim, eu tenho que fazer tarefa. Eu queria assim, o que eu vou aprender com isso? Então, eu acho que isso me guiou e guiou também na condição dos meus filhos,
que também tem uma boa relação com o aprender. Que bom. Olha, eu confesso para vocês, quando eu vi esse tema, eu já esfreguei as mãos assim, ó, é hoje que eu vou pegar esses educadores, esses pedagogos. Eu creio que alguns pais me entendem um pouco. Eu, quando era aluno, eu odiava dever de casa com todas as forças. Profundamente. Profundamente, assim, eu praguejava cada vez que tinha que fazer. Por que que isso existe? Quem que inventou isso? Eu já estudo na escola o suficiente, eu vou ter que estudar em casa também. E não gostava, assim, detestava. Até isso foi até ensino médio, assim, né? E daí quando eu tinha mais autonomia ali, no fundamental, anos finais e ensino médio, eu fazia questão de não fazer dever só quando o negócio apertava mesmo, né? Precisava, o dever contava como nota, daí eu fazia, por obrigação. Mas eu tive uma relação bem difícil com o dever de casa quando era aluno. Pra mim foi quase traumático, assim. Então, hoje eu vou colocar algumas questões aqui que São da sua experiência. são da minha experiência, mas a gente precisa entender a importância desse... Não existe por acaso o dever de casa, né? Só que existe e para muitos é um motivo de guerra. Professora Raquel, por quê? Por que que às vezes dentro de casa vira um clima de guerra por causa da tarefa que os alunos levam para casa? Olha o nome que nós usamos, né? Conflito, guerra. Então a gente pensa em forças e interesses diferentes. O que é que a gente poderia pensar que existe de interesses opostos? Eu quero tempo livre. Eu já fui à escola, o pai, eu já fui trabalhar, agora eu cheguei em casa, eu quero descansar. Eu não quero uma outra obrigação. Então a tarefa de casa, ela já vem com uma carga pesada, né? Justamente porque é uma tarefa a mais. Depois que você já saiu de casa, depois que você já trabalhou, depois que você já foi à escola, e as crianças hoje fazem muitas atividades fora de casa também, ainda tenho a tarefa de casa para fazer. Então, entendo que esse conflito vem justamente dos interesses distintos, né? De ter tempo livre, tempo de descanso em casa, entender que fora de casa é que você tem obrigações e dentro de casa você relaxa um pouquinho. Então você corre contra o tempo, né? Então eu tenho que fazer logo, meu filho tem que fazer logo, e se isso valer nota, e se o professor fizer notificação. Então existe uma cobrança muito grande. Fora quando o seu filho, né? Sua criança chega para você domingo à noite, assim, 10 horas da noite, e diz: mãe, pai, amanhã eu tenho que levar uma maquete, um trabalho que eu tinha que fazer. E aí, isso virou até meme, né? Mas, Rose, por que há essa resistência dos alunos, assim? E como a gente pode diferenciar quando é preguiça e quando é dificuldade? Porque no meu caso, eu posso dizer que era preguiça mesmo. Eu não gostava porque eu queria fazer outras coisas, não tinha dificuldade. Tanto é que quando eu precisava fazer, eu fazia. Aliás, quando precisava, não, eu sempre fazia. Apesar de não gostar, eu fazia. Mas eu fazia com tranquilidade, assim. Era porque eu tinha preguiça mesmo, não gostava de fazer. Mas quando diferenciar isso e por que existe essa resistência de muitas crianças? Eu não sei se você tem algum parâmetro também para saber, assim, se a maioria não gosta ou se é equilibrado. Olha, isso é bem... Eu até assim, é estranho as pessoas ouvirem dizer que eu não tive problema. Por isso que eu falei que eu sou fora da curva, né? A maioria tem resistência em relação à tarefa. E isso tem a ver com uma coisa chamada autonomia e heteronomia. A forma como a educação é concebida, eu falo que é a tirania dos deverias. Eu devo fazer isso, eu tenho que fazer isso. E, inclusive, a gente, como adulto, depois, na relação com o trabalho, eu tenho que ir trabalhar. Então, quando a gente pensa dessa forma, fica muito pesado. Agora, quando a gente entende que é uma escolha, eu escolho estudar, eu escolho fazer uma tarefa, eu escolho ir trabalhar. Não, mas eu não posso escolher, porque se eu não escolher, o professor vai me dar nota baixa. Ok, mas é uma escolha. Você pode escolher ficar com a nota baixa. Então, e aí a gente tem por trás um funcionamento psíquico, que tem a relação também com a tarefa, que pode revelar ou desvelar ou desnudar o quanto a pessoa se acha eficaz. A crença de capacidade que ela tem sobre ela mesma, a crença sobre o desempenho que ela tem. Então, se a criança, por exemplo, sabe que vai apresentar uma tarefa e que ela não vai conseguir chegar naquele objetivo, o corpo é muito inteligente, o cérebro é muito inteligente. O que ele faz? Comportamento evitativo. Então, ele leva você a se afastar de uma coisa que vai revelar que você não é tão bom.
Então, lidar com isso tem uma questão muito profunda de funcionamento psíquico em relação a como eu me relaciono com a tarefa, como eu me relaciono com a aprendizagem. Por exemplo, no caso, quando eu era criança, que eu fazia as tarefas, a minha família nunca sentou para fazer uma tarefa comigo. Minha mãe nunca sentou, agora vamos fazer a tarefa. Ela dizia, essa é a responsabilidade de vocês, vocês vão fazer. E vim de um lar um pouco disfuncional, então para mim era um momento de paz fazer tarefa. Era um momento bom, era um momento que eu ia ler, me trazia liberdade, me trazia essa autonomia. Minha mãe me criou com muita autonomia. Então, a relação é outra, né? Então, vai depender de como os pais também vão passar essa perspectiva dos seus próprios traumas de escola, das próprias questões com a crença de capacidade e a questão de parecer para o outro. Né? Como que eu não quero parecer que eu sou ineficaz. A criança não está preocupada se ela vai fazer a tarefa. Ela não quer dizer para o professor que ela é a que não fez a tarefa, entende? Então, como eu quero me parecer para o outro, como eu temo ser julgado pelo outro, o que as crianças, os colegas vão dizer de mim que faço ou não faço tarefa. Então, são outras relações muito mais profundas do que só a tarefa em si, o exercício em si que foi dado para fazer. No caso, quando há dificuldade, claro que quando a criança tá fazendo ali tá com preguiça, tá fazendo corpo mole, o pai dá uma apertada, a criança vai e faz. Quando ela sabe, né? Mas quando há dificuldade, a gente tem uma tentação, Daniel, eu imagino, né? Principalmente com as crianças menores, de chegar e já resolver. Deixa o que eu faço pra você, né? Mas como isso pode atrapalhar e influencia no processo de aprendizagem, né? Olha, primeira coisa, eu acho que a gente precisa entender os termos. Eu penso que mais importante do que o que a gente quer dizer é o que a gente de fato diz. Vou exemplificar. É muito comum em sala de aula, eu trabalho, na verdade, com ensino médio. Então, anos finais ali, 9º ano e ensino médio, que são os segmentos que eu atuo, né? É muito comum um aluno chegar, e as professoras devem ter vivenciado coisas desse tipo. Fala assim, professor, eu fiz o seu trabalho. E eu sempre digo para ele assim, não, você não fez o meu trabalho é dar aula para você. O seu trabalho é fazer a atividade que eu passei para você fazer. Então, o que acontece? Aí a gente já tem uma chave interpretativa para tentar, de alguma maneira, entender o que acontece lá na casa. Porque no momento em que vai ser feita a tarefa, primeiro, essa tarefa é do professor. Não, essa tarefa é do aluno. Se essa tarefa é do aluno, ela não é do pai. E se ela não é do pai, ela é para ser feita por quem? Por esse aluno. Então, qual é o papel dessa família? É ser o mentor. Mas não é, ao mesmo tempo, também, exigir desse estudante um nível de produção além do que ele pode fazer, mas nem a quem. Então, eu costumo pensar as coisas numa equação muito simples. E eu trago isso para a minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu penso se eu fiz o melhor trabalho possível dentro de 3 critérios. Número 1, o tempo que eu tinha para fazer. Número 2, os recursos disponíveis que eu tinha. E número 3, o conhecimento que eu tenho sobre aquilo. Então, se a gente entender isso, as coisas começam a mudar. Porque você vai... Aproveitando o gancho do que a professora falou ali, o aluno não precisa entregar uma superprodução. Ele precisa entregar algo que seja possível de ser feito por ele, né? E quando a gente pede um trabalho na escola, os alunos até reclamam comigo muitas vezes, professor, deu muito trabalho. Eu falo, por isso que o nome é trabalho, não é descanso. A gente não manda descanso para casa, a gente manda trabalho, né? Você vai fazer uma atividade. Então, o que eu entendo aqui? A família vai precisar, primeiro, entender que aquilo não é para ser uma superprodução. Não é para ser algo de um nível de estresse além do necessário, mas nem a quem. Então precisa haver um equilíbrio. E aí é trazer exemplos do cotidiano, tentar de alguma maneira facilitar esse processo para que esse aluno faça, mas não fazer por ele, né? E não deixá-lo sem fazer. Eu achei interessante, professor, você falar isso, né? Que o papel do pai na mentoria e o trabalho não é dele, é da criança, né? Então, assim, quando a gente fala profissão, estudante, encarar realmente como uma profissão. E quando você fala uma responsabilidade. Quando você falou assim, mas como que eu sei se é preguiça ou se não é preguiça, né? Então, assim, eu acho que, para além disso, por que a criança está com preguiça? Preguiça é um comportamento de esquiva. Então, eu preciso entender como que ela está vendo aquela tarefa, o que é que ela está em jogo ali. É realmente só porque eu não estou com vontade? Ou as minhas capacidades estão sendo exigidas e eu não tenho recurso suficiente, não tenho conhecimento suficiente, não tenho entendimento suficiente? Então, o pai vai poder olhar para isso, a investigar mais profundamente o que está acontecendo nessa relação. Você falou assim, eu odiava com todas as forças da minha alma a tarefa, porque eu já tinha aprendido. Então, a gente também precisa entender quem é nosso filho. Se eu tenho um filho que tem uma superdotação,
Realmente, essa criança, provavelmente, ela não precisa de tarefa. Ela tem uma maneira de aprendizagem muito acima da média, ela não precisa ficar repetindo para poder aprender. Mas se eu tenho um filho com alguma limitação, por exemplo, de aprendizagem, para ele vai ser mais difícil. Então, como é que ele vai... Um aluno que é disléxico, que tem TDAH, ou que tem algum problema de aprendizagem, alguma dificuldade, como é que ele se relaciona? E aquele que é o aluno que está dentro da média, né? Como é que ele se relaciona? E aquele que tem a crença de ter que ser perfeito, como ele se relaciona? Então, avaliar o comportamento por trás da preguiça, por trás do comportamento evitativo, ou daquele que é tão certinho que quase estressa os pais, né? Tem que ser perfeito, tem que entregar tudo, a letra tem que ser perfeita, tem que apagar. Então, a gente já vai vendo como que é o funcionamento da criança e o pai está ali para ser esse mediador em tudo isso. A gente pensa que é importante... retomarmos os conceitos. Veja, o conceito que a família tem de tarefa de casa, o conceito que a escola tem de tarefa de casa e como isso chegou para a criança. Como chegou ao longo da construção desse perfil de estudante, né? Ele tem consciência de que ele está construindo o futuro dele, de que essa é a obrigação dele hoje formativa, né? Que hoje ele precisa construir essa carreira acadêmica, porque é uma carreira acadêmica, né? Que se faz uma educação básica, né? A educação básica. Então, essas questões conceituais, elas precisam ser retomadas, porque para casa, para a escola, para a criança, os conceitos podem estar distorcidos. Eu preciso pensar que o professor enviou essa tarefa com um objetivo claro. E esse objetivo claro precisa ter chegado tanto para a criança quanto para o pai. O pai precisa entender que tanto aquele que tem superdotação, como aquele que é neurotípico, como aquele que tem um pouquinho mais de dificuldade, todos eles têm capacidade de ficar um determinado tempo retomando aquilo que foi visto na escola. Então, se o aluno ele é superdotado e a superdotação dele... Se a superdotação dele é na área acadêmica, porque pode não ser também, né? É na área acadêmica, ele necessariamente não precisa da mesma quantidade de tarefas. Mas ele também pode fazer. Né? E ele pode, inclusive, expandir a partir disso. Por isso que a gente tem PEI na escola, né? O plano educacional individualizado, porque o professor ele pode ir além, ele pode propor algo além e específico para esse aluno. Ele não precisa repetir os cálculos, ele pode, por exemplo, pesquisar sobre a vida, sobre os inventos. Que seja desafiador para ele. Isso, daquele físico, daquele matemático, né? E isso se torna também uma tarefa de casa. Daí a gente também pensa como a tarefa de casa está sendo proposta no ambiente doméstico, né? E a família sabe disso? A família sabe que precisa de um ambiente específico? Sabe que precisa de um tempo destinado para essa tarefa de casa? Talvez falte informação e reeducação das famílias, né, em relação a como proceder com a tarefa de casa. Raquel, eu aproveitando isso que você está dizendo... voltando um pouquinho, algo que, na minha visão, assim, eu acho que precisa melhorar é a comunicação do professor com o aluno, do aluno com o professor, do aluno com o pai, do pai com o professor, esse ciclo, entende? Porque o que ocorre? Quando você encaminha uma atividade para casa, e às vezes é importante também diferenciar, a gente acaba colocando pesos diferentes. Por exemplo, aquela atividade que são exercícios sequenciais do livro, vai responder lá 20 questões, é uma coisa. Uma atividade que envolve uma produção artística é outra, e assim por diante. Então, existem diferentes naturezas dessas atividades. No entanto, isso tudo vai parar num lugar, que é a casa. Seja uma atividade mais corriqueira, que está lá no livro didático, seja uma atividade que envolve pesquisa e tudo mais, vai cair lá dentro da casa. Então, qual é a questão aqui? Quando você pede um trabalho para o aluno, você tem dois objetivos, que envolve forma e envolve conteúdo. Do ponto de vista do conteúdo, vamos supor, eu vou falar da minha área. Eu peço um trabalho sobre Idade Média, estou trabalhando ali arte românica e arte gótica. É claro, eu quero que esse estudante entenda os contextos sociais, políticos, econômicos, artísticos, estéticos e tudo mais daquele período histórico que eu quero trabalhar com ele. Essa é uma coisa. Mas eu peço isso no formato de um vídeo. Então, a forma, ela também tem um objetivo de aprendizagem. Eu quero que esse aluno vá lá, mexa numa ferramenta digital, tenha a experiência de editar um vídeo, gravar um áudio, sabe? Ir até o museu, entrevistar alguém. Essas coisas. Se eu pego, por exemplo, eu chego em casa, esse estudante cai com essa produção lá para fazer. O pai olha para aquilo, a mãe olha e fala assim, não, isso daqui nós vamos arrasar.
Nós vamos contratar uma produtora e nós vamos fazer um documentário igual do canal de televisão para você. Vai ficar lindo, mas não serviu. Porque no final das contas ele não teve aquela aprendizagem. Então, entra naquela lógica que eu estava falando anteriormente. É não exigir nem além, nem a quem. Mas entender a questão. É possível? Os recursos são esses? O tempo que eu tenho, o conhecimento que eu tenho? Porque aí sim ele vai adquirir a aprendizagem, tanto no conteúdo, quanto na forma do que está sendo feito. Eu acho que esse é um ponto que é necessário alinhar, entendeu? Entre escola e família. Você está tocando aí numa coisa muito importante, que são estilos de aprendizagem. Tem crianças que são mais concretas, alunos mais concretos, tem os que são mais abstratos, mais sinestésicos, mais visuais. Então, se você mudar a forma, e isso é importante, o professor precisa mudar a forma para alcançar todos os estilos de aprendizagem. Se a tarefa é sempre uma tarefa reprodutiva, não há aprendizagem, a gente está tentando fixar. Mas a gente também precisa dar tarefa que seja de apreender e não só compreender, né? E aí, às vezes, também a forma, a embalagem que vai ser dito isso. Muitas vezes o professor pode dizer assim, olha, vocês têm que fazer essa tarefa, senão vocês vão ficar com nota baixa. Ou os pais em casa, meu filho, eu não quero fazer. Não, você tem que fazer, depois vai ficar com nota baixa. Entende que o reforçador aqui, ele é negativo e é um reforçador por nota. Não é a relação com a aprendizagem. O importante é você tirar nota. Se você tirou nota, tá tudo tranquilo. Inclusive, quando as notas dos filhos estão tudo alto, é muito difícil um pai ir na escola falar alguma coisa. Mas e se esse aluno estiver só reproduzindo, copiando, colando, enfim, ele não está aprendendo. E aí, né? Inteligência artificial. A inteligência artificial. Então, não é a nota. Então, assim, eu acho que incentivar o aprender pela relação com o aprender, que isso ninguém tira de você uma vez que você aprendeu, você vai dominar um assunto, isso é muito mais importante do que a nota. A nota vai ser consequência. Se eu tiver uma boa relação com a aprendizagem, entender o meu estilo de aprendizagem, ampliar os meus estilos, eu não vou ficar, se eu sou visual, então eu sou visual, só posso fazer tarefa que seja visual. Não, eu preciso ampliar isso, entender que quanto mais ampliar, mais poder eu tenho como ser humano, em tudo na minha vida, então isso vai ficar mais fácil e mais motivacional, uma motivação intrínseca e não extrínseca para a tarefa. Pensando nisso que você disse, Rose, também no que o Daniel comentou a respeito da comunicação, professor, aluno, pai, aluno, professor, pai, né? Às vezes, será que o aluno ele não está entendendo também o propósito? Não falta para ele entender para que serve o dever de casa, a tarefa de casa. E nisso ele não vê sentido naquilo? Tem muito disso. Lembra que eu falei que eu era muito inquiridora? Eu deixava meus professores loucos. No vez deles me deixarem louco, eu deixava eles loucos, porque eu queria saber. Para eu fazer uma coisa, eu tinha que saber o propósito daquilo. Então, a minha relação com a matemática foi sempre muito complicada, porque eu não via eu não conseguia entender por que é que eu tinha que repetir uma conta não sei quantas vezes. Por que é que eu tinha que fazer expressão numérica? Onde eu vou usar isso na minha vida? Eu ficava pensando isso. Então, para mim, essa era mais desafiadora, essa tarefa. Isso foi tão desafiador que eu fui fazer psicopedagogia clínica para entender isso. Depois fui fazer psicologia, depois fui estudar neurologia, né, para entender. Não, são processos básicos, né? Mesmo algumas tarefas que o aluno entende que não tem sentido nenhum, ela tem um propósito na questão cognitiva e de expansão das propriedades que o cérebro pode trabalhar. Então, se eu entender que eu estou expandindo as funções neurológicas que eu tenho quando eu faço, por exemplo, a matemática, eu uso até algum exemplo para os pais quando tem muita ansiedade, leva o cérebro para o lado lógico, que aí você sai do lado emocional. Isso é para a vida. Quando a gente está muito emocionado, que você está muito triste ou muito acabado, não sei o quê. Se você utilizar alguma atividade que seja cognitiva, lógica, você sai desse estado emocional. Só isso já é um ganho enorme para a vida. Imagina você ter esse autocontrole. Então, o aluno saber que eu estou desenvolvendo e o porquê daquela tarefa é bem importante, para que ele tenha motivação intrínseca. A comunicação, entende? A comunicação. E também, eu acho que a gente precisa melhorar o entendimento do que é o papel da escola, né? E quando eu falo a escola, não estou dizendo a unidade escolar, que é onde a professora atua, a professora, eu, enfim. É a escola, a educação, de modo amplo, né? Via de regra, a gente está preparando esse adolescente, né, para viver uma vida pós-escola. Esse é o ponto, né? Então, eu sempre costumo olhar para o meu aluno e tentar enxergar esse camarada quando ele não estiver mais conosco, depois que ele terminar o 3º ano do ensino médio, sabe? E essa visão vai fazer com que, de alguma forma, você entenda que a escola tem um papel de desenvolver uma dimensão pessoal nesse estudante,
de autoconhecimento, para ele conseguir fazer isso que a professora está dizendo, que é saber, olha, eu sou uma pessoa mais visual. Então, esse autoconhecimento é importante. A escola tem esse papel, né? Claro, a escola vai descobrir isso ali no dia a dia, mas a família também tem o papel de informar, né? Então, de novo, aquela comunicação. Segundo aspecto, a escola ela precisa formar uma dimensão cidadã nesse sujeito, que vai desde o núcleo familiar até a sociedade de forma ampla. Então, essa relação de conseguir negociar, de conseguir, sabe, chegar ao professor e falar, olha, como é que é e tal, isso também é dimensão cidadã. Terceiro ponto. Todos os trabalhos que a gente passa na escola, eles têm como foco ampliar a capacidade cognitiva do aluno. Então, uma dimensão estudantil, processos de estudo, aí entra a atividade de casa com a família. Como que essa atividade é feita? Tem um ambiente para fazer isso? Tem um espaço adequado? Tem uma rotina? Isso tudo, pensando no aluno quando ele se forma, a gente também está preparando um indivíduo que vai para o mercado de trabalho com as demandas do século XXI, todas elas. Então, se você passa um trabalho que envolve inteligência artificial, por exemplo, inteligência artificial é um assunto que na escola virou um tabu e não deveria ser, porque ela é uma ferramenta. Exatamente. Entende? Ela é uma ferramenta. Pensa que lá no passado, né, o ser humano pescava, mas ele decidiu que ele precisava alcançar o peixe lá dentro do rio. Então o que ele fez? Ele criou um prolongamento do braço, que se chama vara, linha e anzol. É uma ferramenta. A inteligência artificial vem para isso também. Então, como que a gente faz para desmistificar essas coisas? Fazer esse aluno olhar para isso tudo de uma maneira que coloque ele também como alguém que está preocupado com o seu próprio futuro, né? Eu, na minha visão, essa comunicação mais assertiva entre família, escola, aluno, professor, etc. Esse ciclo que não é de duas pontas, pelo contrário, ele é pelo menos triangular, né? Esse ciclo de comunicação, eu acredito que é uma fonte importante para tentar mitigar esses problemas e amplificar esses resultados. Mais uma vez, questões conceituais precisam ser retomadas, né? Qual é o conceito que se tem da tarefa de casa? Qual é o conceito que a escola tem? Qual é o conceito que a família tem? Qual é o conceito que o aluno tem? Então, talvez esse conflito que foi trazido aqui, essa ideia de que existe um conflito, uma guerra, desse momento de fazer tarefa de casa, isso precisa se resolver através da clareza do que vem a ser a tarefa de casa e qual é o papel de cada um. Que talvez os papéis estejam confusos, né? Eu penso apenas que é uma obrigação e eu preciso fazer. O professor talvez pense que é apenas uma obrigação mandar a tarefa de casa. Talvez a família entenda que é sua obrigação simplesmente mandar o filho fazer a tarefa de casa e fazer da melhor forma possível e aí ter aquele super trabalho para que meu filho se destaque. E talvez a criança não esteja entendendo nada. Ela simplesmente entende que a escola e a família estão mandando que ele faça e ele está perdendo tempo de ficar no videogame, de ficar conversando com os amigos, né, de assistir alguma coisa. E por isso, obviamente, isso traz um estresse. Então, a questão conceitual, qual é o objetivo da tarefa de casa, qual é o papel da família, qual é o papel da escola e qual é o papel do aluno, que também é uma obrigação, mas uma obrigação consigo mesmo, uma obrigação formativa, isso precisa ficar um pouco mais claro. Professor, quando você fala em papel, uma coisa que me preocupa muito, sempre quando a gente vai para essas conversas, a coisa acaba, de uma maneira ou outra, caindo lá no professor, né? O professor tem que fazer isso, a escola tem que fazer isso e tal, o professor tem que encontrar um caminho. Veja, eu cheguei a ter 600 alunos, dando 2 componentes. São 2.400 notas por bimestre para lançar. Eu vivi essa realidade. Quase 40 horas aula, sabe, semanais em sala. Então, o que acontece? A família, quando ela entra em contato e quer saber exatamente o que aconteceu ali naquele... O professor, às vezes, ele não tem nem memória para saber isso tudo, sabe? Ele não tem essa informação. Então, o que acontece? É importante entender também que do lado de cá na sala de aula tem um ser humano. Sim. Esse ser humano também tem sobrecargas. Esse ser humano também tem dificuldades. Esse ser humano também enfrenta outros conflitos, né? Então, de novo, a comunicação e a empatia, né? É a empatia, tentar de alguma maneira, sabe, poxa vida, como que eu faço para também facilitar a vida do professor? Professor, olha, meu filho tem uma dificuldade assim. Se o senhor puder, de alguma maneira, né, compreender isso, facilita assim, olha, às vezes é uma pequena palavra, entendeu? Resolve um mundo de complicações ali que vão acontecer. E olha, eu sou filho de professora e eu posso dizer que professores também têm muito dever de casa, né?
Muito. Como. E Cidral, é uma coisa interessante isso que ele está falando, porque a guerra, então, que é o assunto que você trouxe, às vezes não é do aluno com a escola. A guerra é entre família e escola. Né? Então, assim, ela falou assim, tá, às vezes o pai está preocupado, como que que vão pensar de mim como pai que não dou conta de fazer meu filho fazer a tarefa? Já entrou no ringue. Né? O professor, o que a coordenadora vai pensar se meus alunos não fizerem, não entregarem tarefa? O que os pais vão pensarem? Entende que as pessoas às vezes estão mais preocupadas com o que o outro vai pensar e não com o fenômeno em si. Então, e tudo comunica. Essas coisas não são ditas, mas são ditas pelo nosso comportamento. E a criança vai absorvendo isso, o adolescente vai absorvendo. Então, o ambiente, ele é muito importante na questão tanto no ambiente escolar, como que é encarado isso, como no ambiente da casa, né? Então, assim, eu posso dizer, não, eu acho que a tarefa é super importante, mas na minha casa não tem um lugar para a criança fazer a tarefa. Um lugar específico. Ah, espera aí, vamos arrumar a mesa aqui. Deixa eu tirar as coisas aqui de cima da mesa, junta para lá. Eu tô dizendo o quê? Que não é importante, né? Se eu, como filho, nunca vi meu pai pegando um livro para ler, o que esse pai está dizendo sobre aprender? Que não é importante. Se o pai mesmo busca a inteligência artificial para resolver os problemas sem ele pensar, só com resposta pronta para o trabalho dele, o que o filho está aprendendo? Então, eu ensino por modelagem também. Como o pai se relaciona com o trabalho, se ele fica reclamando muito em casa do trabalho, das atividades dele. Então, como isso as pessoas vão passando, tudo comunica. Eu fiz uma pesquisa uma vez num dos nossos colégios internos, quando eu estava fazendo o mestrado, sobre a influência do ambiente no desenvolvimento da autonomia da criança. Porque a criança que tem autonomia, ela vai se relacionar melhor com a aprendizagem. O que eu descobri? Então, eu peguei os alunos que moravam dentro do internato, famílias de funcionários, e alunos que moravam nas cidades. E fui pesquisar o ambiente, literalmente o ambiente, como era o lugar de fazer a tarefa, se a casa era organizada, se tinha horário, o tipo de móveis que tinha, o tipo de disposição que tinha. E o que eu descobri, uma pesquisa até que, acho que foi em 2005 que foi publicada, o que a gente percebeu? Que o ambiente, olha que interessante isso, o ambiente tem um peso enorme sobre o desempenho. Então, os alunos que tinham ambientes mais arranjados tinham um desempenho melhor. As famílias que não tinham, a criança fazia tarefa no chão, que não tinha um lugar próprio, que a criança estava fazendo tarefa, o pai estava mexendo no liquidificador, fazendo barulho, elas tinham um desempenho menor. E uma outra coisa, as crianças de dentro que moravam, filhos de funcionários, tinham um desempenho melhor. Por quê? Porque elas eram livres, as casas não são casas, elas podem ir de uma casa para outra e uma convivência com a natureza. Então, essa convivência com a natureza também favorecia a criança, na hora de sentar para fazer a tarefa, ter mais atenção e foco. Então, o ambiente ele tem um peso muito grande sobre a aprendizagem. E a gente precisa repensar como que a gente formatou a nossa casa para que haja esse espaço para poder aprender. Você tocou num ponto importantíssimo, Rose, até ia comentar já, em relação ao ambiente mesmo. Como que a gente pode... como que os pais, né, podem preparar um ambiente propício para os filhos estudarem e fazerem seus deveres, né? A gente às vezes esquece que existem inúmeras realidades, né? Mesmo dentro das nossas escolas, alunos que vêm de origens totalmente diferentes, famílias com formação bem diferente. Eu conheci a gente foi gravar um projeto no interior do estado, e lá eu conheci um projeto de futebol para as crianças da comunidade, uma comunidade bem carente, uma das nossas cidades aqui. E eu conheci a história de um menino, ele se destacava ali entre as crianças que estavam nesse projeto. Na verdade, ele era adolescente já, ele devia ter uns 13 ou 14 anos. E a gente soube que aquele menino, ele vivia numa casa de 3 cômodos, com os pais mais 4 irmãos, e ele dividia uma cama de solteiro com mais 2 irmãos. Aí você pensa, como que uma criança nessas condições, nesse ambiente, vai conseguir estudar, se preparar para a vida? Claro que tem todo aquele papo de que quem quer vai atrás e luta e tal, mas como que a criança vai ter a resiliência, a força de vontade nesse ambiente para se equiparar, às vezes, a uma família de classe média, classe alta, que a criança tem uma biblioteca dentro de casa? Como que essas duas pessoas vão crescer em igual... Não existe, né? É uma competição muito injusta isso, mas a
como a gente vai lidar com esse ambiente. Tem um filme que são Mãos Talentosas, eu recomendo os pais assistirem esse filme, que conta a história de Ben Carson. A mãe dele era uma empregada doméstica, e ela chega para trabalhar na casa do seu patrão, e ela entra na biblioteca, ela fica... Meu Deus, quanto livro. Ela pergunta, você já leu todos esses livros? E ele diz assim, a maioria sim. Ela chegou em casa e já tomou uma medida radical. E ela analfabeta. Ela analfabeta, né? Ela vai lá, tira os meninos da televisão, fala, vocês vão ler tantos... Eles não tinham livros, mas ela levava eles na biblioteca. E hoje, por mais carente que seja um lar, eu duvido qual lar que não tenha um celular. Pode ser que tenha, óbvio, mas a maioria tem. Mas se não tiver, a gente tem lugares públicos onde pode se levar. Quando eu era criança, eu tinha que atravessar a cidade para ir na biblioteca fazer tarefa. E eu ia. Né? Mas por quê? Porque tinha motivação para fazer. Tinha incentivo. Minha mãe, vai lá fazer. Eu te ajudo. Eu faço alguma coisa aqui em casa para adiantar os que eu tinha que trabalhar em casa também, para você conseguir dar tempo de ir lá fazer a sua tarefa. Então, o que minha mãe dizia para mim, na humildade dela? Olha, a gente não tem a condição como os seus colegas têm de ter a Barça, que é aquela época, né? Quem tinha a Barça, né? Então, mas você vai na biblioteca. Eu vou hoje lavar a louça para você não perder esse tempo, para você ir lá. Então, a minha mãe estava dizendo, eu te apoio. Então, por mais humilde que seja o lar, nem que for, eu só tenho a minha cama, não tem outro lugar. Então, eu vou arrumar essa cama, vou sentar nela, agora é hora de tarefa. Então, eu vou colocar somente as coisas para a tarefa. Entende? Então, é mais sobre isso. Não sobre tanto o recurso que se tem, mas a forma como eu lido com a realidade que eu tenho. Se eu estou incentivando ou não. Concordo com tudo que você falou. Só gostaria de fazer um adendo que essas questões de diferença de classe, elas são muito mais profundas do que a gente pode expor aqui, né? Eu também venho de uma família super humilde. Minha mãe nunca sentou para fazer tarefa conosco. Minha mãe estudou até a antiga 4ª série, né? Não passou no admissional e ficou frustrada, não estudou mais. Mas, graças a Deus, todas as filhas estudaram, faculdade e tal. Mas minha mãe, ela tinha o apoio da igreja. Nós vivíamos num ambiente acadêmico. Eu fui criada ali na Faculdade Adventista da Bahia. E os professores orientavam, e ela tinha o espírito de profecia, né? Que são os nossos livros... Os livros da Ellen White, que falam sobre educação. Então, ela tinha esse conhecimento e direcionava dessa forma. Nem toda criança, nem todo aluno tem pais sábios como a sua mãe, né? Como a minha mãe, que teve esse apoio. E, às vezes, a criança ela está sozinha no mundo. E esse pai pode não ter esse conhecimento porque também não foi dado a ele, né? Não foram dadas oportunidades, ela está lutando pela sobrevivência. Vamos lembrar que quem é humilde luta diariamente pela sobrevivência. Então, essa visão de futuro, essa visão de construção, precisa vir de uma outra fonte. Existem instituições sociais que podem ajudar, né? Mas esse indivíduo precisa ter acesso a essas instituições. Hoje nós estamos falando aqui da escola. Então, um olhar atento das escolas e a importância da escola, de fazer escola de paz. E esse momento é um momento orientativo também para os pais. Quantos pais assistirão a esse podcast e terão ampliada a visão sobre o seu papel em relação à tarefa de casa? Essa instrução, ela precisa chegar aos pais também, a todas as pessoas, né? E como você falou, pode ser a cama, né? Pode ser um cantinho. Recentemente eu assisti O Menino que Descobriu o Vento. Maravilhoso. Meu Deus, que dificuldade para ter acesso à educação, ter acesso a livros, né? E como um garoto com uma vontade, ele consegue desenvolver ciência e ajudar toda uma comunidade. Mas olha o preço disso. Olha a dificuldade de tudo isso. Então, as instituições sociais, elas precisam ter um olhar políticas atento, públicas, né? As instituições de forma geral, né? Igreja, associação de bairro, escola, e as instituições públicas também, né? Precisam estar atentos ao fornecimento de recursos para que os indivíduos se desenvolvam como eles podem se desenvolver. Quantas pessoas, né, podem não estar se desenvolvendo ao máximo justamente porque não tiveram uma condução, né? Essa condução é extremamente necessária. E pegando aqui o teu gancho sobre a questão das muitas atividades do professor, da escola, das tarefas, a gente tem que pensar o que é necessário.
quanto é necessário passar de tarefa e por quê, né? Existem famílias que cobram da escola porque não tem muita tarefa todo dia. Talvez porque queira que a criança esteja presa, né, em uma atividade e não tem ali um momento de interação com a família, né? Eu passo a atividade de acordo com a necessidade daquele conteúdo, né? De acordo com a necessidade daquele aluno. E a família, ela vai acompanhar esse aluno que faz a atividade, porque ele ganha autonomia ainda criança, né? Ele precisa saber o momento dele de fazer tarefa, ele precisa saber o que é que ele precisa fazer nessa tarefa. O professor precisa, na escola, já orientar pequenininhos. Professora, mostra a ficha, hoje nós teremos essa tarefa, você vai precisar disso, disso e disso. Quando ele senta para fazer com o pai, ele mesmo coloca, né? Eu vou precisar de tinta. A prof disse que eu vou precisar de tinta para poder fazer essa tarefa. 3 anos, 4 anos, já é possível. 3º ano, já lê, né? Ele já senta para fazer, mãe, tive dúvida. Mãe, não estou conseguindo fazer isso daqui. E o pai, então, ele faz uma condução, né? Mas quem assistiu à aula foi o aluno. E se o aluno não conseguiu entender a atividade, isso volta para o professor, né? Então, os papéis, né? A razão, o porquê de fazer precisa estar claro, né? E talvez nós estejamos aqui mexendo em um assunto que está adormecido e que nós, de repente, normalizamos. Que tarefa de casa é chato, né? Que existe uma guerra, existem conflitos de interesses e pode ser tudo mais leve. Eu costumo dizer que a vida é mais fácil do que o que a gente faz com ela. Olha, aproveitando esse gancho, viu, que eu vou dizer algo aqui, vou dizer com todo amor e carinho, mas com toda a seriedade que a coisa requer. É muito importante que as famílias deixem a escola ser escola. A gente vive um momento, assim, de conflito, né, para usar a palavra-chave aqui da nossa conversa, que envolve conflito entre a escola entre a família e a escola, porque às vezes a família tenta também intervir. É claro que pode ser numa vontade de ajudar, entende? Bem intencionada, mas ela tenta intervir nos processos da escola. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma máxima, assim, de que o cliente sempre tem razão, né? Existe essa máxima, assim, o cliente sempre tem razão. Imagina que você é piloto de um avião, você é um piloto de avião, você é contratado, né, pelo dono de um avião para fazer uma viagem de um lugar para outro. E no meio do trajeto, esse dono do avião aponta no mapa e fala assim, eu quero que você desça aqui. Aí você vai dizer assim, não, mas aqui não tem uma pista, tem uma montanha. Aqui o avião não vai pousar, aqui o avião vai cair. Não, mas eu sou dono do avião. E o cliente sempre tem razão. Não. Então o que acontece? Tem momentos que a escola precisa dizer não, e precisa direcionar e falar assim, olha, a gente tem um propósito claro, a tarefa é assim, né? A condução que é dada é dessa forma, o nosso papel aqui é esse, o papel do aluno é esse, e o seu papel, mãe, pai, família, é esse. E a partir desse momento, a gente também entende que lá no exemplo do avião, o objetivo é todos nós descermos lá no aeroporto. Entende? Aqui é a mesma coisa. O nosso objetivo aqui, com tudo isso que a gente está fazendo, é fazer com que esse aluno tenha a aprendizagem que a escola está, de alguma maneira, tentando proporcionar a ele, né? E aí vem um ponto importante. Vamos falar aqui do ambiente, então, trazendo isso. Dentro desse esclarecimento dos papéis. Que às vezes a escola vai dar alguma negativa daquilo que a família pediu. Que não é adequado. Às vezes a escola vai atender porque é adequado e assim por diante. Tendo esse esclarecimento dos papéis, aí sim, família, qual é o seu papel aqui nesse sentido? A gente precisa criar um ambiente. A família vai dizer, não tenho condições. E aí vem o lado da escola. O professor, ao pedir a atividade, ele também tem que ver se a escola, por exemplo, tem condições de suprir isso. Então, o que eu costumo fazer, assim, em sala de aula, né? Até é legal, eu acho que trazer esse testemunhal, o pai que está assistindo entender como é que funciona a cabeça da gente na escola. Quando eu peço uma atividade, eu verifico se a escola tem os recursos para que o aluno possa vir fazer ali, na escola, caso ele não tenha condições de fazer em casa. Então eu virava, a escola tem, pode não ser os melhores recursos possíveis, mas são os disponíveis. Então, é possível fazer isso aqui no ambiente escolar? É possível. Então, se é possível fazer aqui, eu posso pedir. Porque eu sei que se chegar lá na frente, a família não tiver condições, vai devolver pra gente aqui, nós temos condições de calçar para que isso aconteça. E aí vem o lado da comunicação. Eu estou insistindo muito nisso, porque para mim está muito evidente que é onde a coisa tende a degringolar se a gente não tomar um cuidado, uma atenção muito precisa, né? Sem dúvida, a comunicação é a chave para resolver muita coisa aí, né?
Agora, a gente falou bastante de estrutura material, mas mesmo numa família que é bem estruturada financeiramente, materialmente, às vezes não há estrutura emocional. E isso influencia diretamente no desempenho do aluno em sala de aula, em casa, com certeza, né? Se a família, os pais, talvez estejam passando por algum problema, algum conflito, como lidar com isso para que o aluno não seja... Vai ser atingido inevitavelmente, mas para que seja minimizado no desempenho da criança? Você colocou um ponto, ele foi falando, eu fui pensando aqui, né, no que você perguntou e no que o professor trouxe. Por exemplo, a escola pede um trabalho em grupo. E aí o grupo tem que se reunir na casa de alguém. A gente começa a criar tantos problemas ao fazer isso. No tempo que nós vivemos hoje, até colocar a criança, às vezes, numa situação de risco. Né? Porque para esse ambiente existir, a gente teria que ter um adulto acompanhando essas crianças. Às vezes isso não acontece, ou esses adolescentes. Então, às vezes, se reúnem, né? Eu tenho muitos pacientes adolescentes, inclusive, se reúnem para fazer a tarefa. Só que o que eles fizeram lá não foi nada de tarefa. Foi tudo menos a tarefa. E os pais acham que eles estão fazendo tarefa. Então, precisa de monitoramento quando existe. Então, a opção de poder fazer na escola, então venha de uniforme e venha fazer o trabalho na escola. A escola geralmente dá essa opção. Então, é muito bacana isso, porque está favorecendo essa aprendizagem. Mas, às vezes, a gente tem aquilo que é o que não é visível, que é o que você toca. Por exemplo, se eu tenho um pai que é depressivo, como é que ele vai agir nessa questão? Como que ele tem? Que recurso emocional ele tem para poder apoiar o filho? Se eu tenho um pai que é um bipolar... Eu estou falando de transtornos mentais, e tem muita gente, a gente sabe que tem, que toma medicação todo dia. Às vezes esse pai também não está em condição, ele está em condição zero de conseguir, assim como o professor às vezes está sobrecarregado, exausto, quase já num burnout, também está sem condição emocional, entende? Então a gente tem pais sem condição emocional, professores sem condição emocional, e às vezes a gestão da escola sem condição emocional. E a criança fica como? A criança fica como? Na pandemia, nós fizemos uma pesquisa em algumas unidades da nossa escola, e a gente percebeu que a gente queria saber o nível de estresse, e para poder trabalhar isso como psicólogos, terapeutas, a gente fez um trabalho coletivo, com vários profissionais. Então, a gente pegou os questionários e fomos dividindo pelo resultado. Quem tinha mais, configurava já com burnout, um estresse agudo e tal. E a gente esperava que fossem os professores que tivessem o maior nível de estresse. Pasmem, não foi isso que nós encontramos na pesquisa. Na pesquisa, nós encontramos o quê? O grupo mais afetado da sua saúde mental. E a gente não sabia, porque eles mandaram o questionário, a gente não sabia quem era quem. A gente só dividiu pelo nível de estresse. Quando a gente vai dar a devolutiva, a gente descobre que esses profissionais que tinham que fazer um grupo separado, que precisavam de um trabalho, uma intervenção mais séria, era o grupo de gestores. Os coordenadores pedagógicos e gestores. Porque às vezes na cabeça do professor, não, esse povo só sabe mandar. E aí tem uma guerra também dentro da escola, um conflito dentro da escola. Então a gente está tendo pessoas... Todos nós estamos estressados. Então, o que é possível fazer? Eu acho assim, não é o que é o ideal, o que é possível fazer. A gente precisa ter mais a participação da psicologia na escola, porque na psicologia a gente tem estratégias como as pessoas, por exemplo, conseguir ter controle do estresse. A gente pode ensinar recursos emocionais, a gente chama recursos, exercícios mentais, que pode ajudar, por exemplo, uma criança a ficar calma na hora de fazer a tarefa de casa, na hora de fazer uma prova, de não criar um ambiente de tensão, de criar esse ambiente de relaxamento. Exercício prático que a gente pode ensinar. Inclusive, eu posso ensinar algum aqui, se vocês desejarem. Então, é uma forma que a gente tem e precisa ser mais conhecido esse trabalho, para que os professores tenham saúde mental, para que os pais, dentro das suas possibilidades, a gente chama exercício de autorregulação emocional, e para que as crianças aprendam, mesmo quando meu pai não pode, mesmo quando eu não tenho professor, eu mesmo fazer a minha autorregulação emocional. Então, isso é bem importante também. Não é fazer terapia, é aprender a fazer regulação emocional. Mas se puder fazer terapia, também é muito bom. Entra naquela lógica do autoconhecimento que eu estava falando anteriormente? É mais do que autoconhecimento. São exercícios práticos, por exemplo, de você estar com um nível de estresse, tua emoção está lá em cima. Como é que eu resgato essa emoção? Rapidamente eu trago o meu cérebro para uma janela de tolerância. Então, hoje é possível a gente fazer isso, tá? Vou dar um exemplo aqui. Vou pedir para vocês. Observem o quanto de saliva vocês têm na boca de vocês agora. Se tem pouca, média ou muita.
E agora vocês vão pensar que vocês estão chupando uma bala de limão muito azeda. Se quiser fechar o olho para concentrar, até pode fazer isso. 30 segundos, não precisa mais do que isso. Imagine esse gosto azedo passando no céu da boca, na sua língua. Ok? Acho que eu dei menos que 30 segundos. Algum de vocês mudou a saliva? Claro. O que aconteceu com a sua Na hora saliva? que você falou do limão, já mudou. Né? Tem gente que é super rápido, tem gente que precisa de 1 minuto, 1 minuto e meio. 1 minuto e meio vai fazer perder tempo da aula, fazer esse exercício? Quando a gente modifica a saliva, a gente modifica o sistema ventrivagal. O nosso coração mudou o ritmo, o batimento cardíaco, a nossa pressão arterial foi modificada e a gente coloca esse cérebro em janela de tolerância das ansiedades que estão sofrendo. É disso que eu estou falando. Então, são coisas simples que a gente pode conhecer, a gente precisa divulgar para que os pais conheçam, as escolas conheçam. Vou fazer um exercício com o meu aluno antes dele fazer uma prova. Eu vou fazer esse exercício de autorregulação antes de começar a fazer uma tarefa. Então, isso ajuda muito, né? A psicologia pode contribuir muito com coisas práticas. Daniel, eu acredito que quando você falou do autoconhecimento, se essa questão da autorregulação estava relacionada ao autoconhecimento, acredito que você tenha pensado na questão de como é que eu me percebo. Eu percebi que eu estou mais ansioso, que eu tenho medo, né? Eu estou sem condições de fazer essa tarefa, porque em realidade eu estou com medo de fazer essa tarefa, então eu acho que essa tarefa não tem sentido. Então, o autoconhecimento a necessidade que nós temos de saber como é que nós estamos nos sentindo para ver o que a gente faz para se autorregular. Né? O que eu dizia lá, e aí acho que talvez possa complementar. O que eu dizia no início, quando eu estava falando sobre isso, eu estava pensando no seguinte: o aluno conseguir identificar aquilo que ele é muito bom, para ele potencializar, usar isso a seu favor, e identificar aquilo que ele tem dificuldade para tentar de alguma maneira melhorar. Era nesse sentido. Mas pensando nisso que vocês estão comentando, vai muito além e pode pensar. O que eu estou dizendo era algo assim numa perspectiva mais além, né? As formas para frente, no futuro. Exatamente. Mas aqui não, acho que dá para trazer isso para o contexto ali do momento da sala de aula e que vai se refletir depois na hora de fazer a tarefa, por exemplo. Exato. Eu entendo E isso que vocês falaram de autoconhecimento, como que o aluno vai aprender se ele é visual ou sinestésico? Tem teste que a gente faz para poder aprender sobre meus estilos de aprendizagem. Como é que as estratégias de aprendizagem? Gente, não é todo mundo que tem essa facilidade de ter uma estratégia de aprendizagem. Alunos que têm melhor desempenho têm melhores estratégias de aprendizagem e têm o pensamento de metacognição. Muitas crianças não têm, muitos adolescentes não têm a metacognição, que é a capacidade de avaliar o seu próprio aprender. Tem criança, um aluno sai de uma prova e fala assim: nossa, eu errei a questão tal. Esse aluno tem uma metacognição boa. Tem aluno que fala assim: eu fui super bem. Chega lá no outro dia, ele tirou a nota vermelha. Ele não tem nem noção de como ele foi. Ele não consegue saber que é essa capacidade de se olhar e saber até onde. Por que ele não tem isso? Porque ele não avançou nesse pensamento metacognitivo. E existe, aí é trabalho profissional de um psicopedagogo, de um psicólogo, para ajudar essa criança a chegar nesse nível de pensamento, de ter essa autoavaliação. Tem criança que não consegue mesmo, nem esse adolescente, porque falta esse tipo de pensamento de reversibilidade e tudo mais. Então, o autoconhecimento ele é bastante importante e os professores podem sinalizar, né, para o pai: olha, teu filho tá assim, vamos buscar uma ajuda. E os pais não terem resistência de quando, sabe? Às vezes eu vejo assim que os pais têm muita resistência de quando a escola chama para dizer que o filho tá com alguma dificuldade. O pai essa é a lógica, sem te cortar, do que eu estava falando, deixar a escola ser escola. Deixar a escola, porque a escola aponta muito bem. Mesmo os professores não tendo curso, eles apontam muito bem quando existe alguma dificuldade ali presente. E aí vamos juntos, então, buscar a solução? Então, acho que isso é importante. E também deixar uma coisa que é muito, assim, mais da sociedade atual, que é o fenômeno do filho alecrim dourado, né? Que é aquela coisa, assim, de meu filho é o mais importante, meu filho tem que ser tratado de maneira exclusiva. Não, você está num lugar coletivo, o teu filho vai ser tratado de maneira coletiva. Tem a questão individual, em algum sentido? Tem, mas você não pode esperar que essa escola trate ele como uma coisa assim, um personal, sabe? Não vai ser isso, né? E a gente precisa ensinar o filho também a lidar no coletivo, de ele apresentar as necessidades dele. Não tem como as pessoas adivinharem também, todo momento, como ele está pensando, o que ele está sentindo de necessidade. E essa é uma tarefa, sim, do pai e da mãe. Ensinar o seu filho a pedir ajuda, a buscar ajuda. Mas como o filho vai conseguir isso? Se em casa ele busca ajuda e o pai
não tem essa ajuda, ele já vai aprendendo que ele não pode buscar ajuda das pessoas, né? Então, tem uma série de coisas mais envolvidas, mas resumindo, eu acho que a gente tem que deixar esse ambiente, essa coletividade e essa comunicação escola e pai, o que cada um pode fazer, o que é possível para cada um, e não o que é ideal. O ideal é que a escola faça isso, tá? Mas essa escola não tem condição. Ah, o ideal é que a família faça isso, mas essa família não tem essa condição. Então, é ter essa humanidade que você trouxe, né? Essa generosidade de olhar com compaixão as várias situações e vamos ver o que é possível fazer com o que nós temos hoje, com os recursos que temos. Então, essa lógica do ambiente, ela é tanto do espaço físico quanto do ambiente emocional, é o resumo. Né? E encaixa naquela lógica de dimensão cidadã, que eu estava comentando anteriormente ali, né? Do sujeito perceber. A escola é um microcosmos, que ela vai simular... Representação social. Total, né? E outra coisa também importante, não dá para negar esse fato. A escola, ela pode passar esse aluno, mas quem vai reprovar ele lá na frente é a vida. E isso, a vida... não tem como a gente controlar, entendeu? Ela vai chegar lá na frente. Ele vai ficar adulto, vai enfrentar. E aí, se a gente não fez um trabalho de preparo para esse indivíduo, quando vier esse choque de realidade, né? Essa lógica do alecrim que você falou, né? Porque, vai chegar. Professor, assim, é muito sério isso. Porque a gente esquece que nós, quando éramos crianças, nós tínhamos ambientes coletivos fora da escola. A gente brincava na rua. Eu brinquei de bets muito tempo. Você ia para várias coisas da igreja, sozinho, sem pai. Hoje essa realidade não é mais possível por outras coisas que ocorrem de violências e tudo mais. Então as crianças, os adolescentes, eles estão sendo cada vez mais isolados dentro do seu quarto, dentro do seu ambiente. Então a interação social já é mais complicada. Então para ele aprender a pedir, a interagir com o outro, também é um processo que tem que ter mais atenção, né? Na vida real, lá fora, não tem recuperação, não tem segunda chamada, né? Eu nem sei se existem esses termos ainda. Recuperação Mas, não tem recuperação, perdeu já era, né? E sinto dizer, pai, mãe, eu também sou pai, o seu filho não é especial, a minha filha não é especial, ela é como todas as outras. Ela tem suas peculiaridades, seus talentos, né? Ela se destaca em algumas coisas, mas ela é igual a todas as outras, né? O seu também é igual a todos os outros, então não se preocupe com isso. Não é um alecrim dourado, como a Rose disse, né? Mas voltando para casa, este momento, claro que o dever de casa, ele não deve atrapalhar o momento de convívio em família, né? Não deve atrapalhar. Mas esse momento ele pode ser uma oportunidade também de convívio. Às vezes de aproximação de pai e filho, né? Às vezes tá ali um momento, às vezes a família, no seu momento livre, tá junto, mas não tá fazendo nada construtivo, nada edificante, não tá aproximando as relações, tá cada um no seu celular, tá todo mundo vendo a mesma coisa na TV, e às vezes não tá agregando em nada pro relacionamento, e às vezes o dever de casa pode ser esse momento, essa oportunidade, né? Inclusive para a criança aprender a ser resiliente, a lidar com as frustrações, a crescer. Porque a tarefa de casa é um aprendizado para aquela disciplina que ele está estudando, mas é um aprendizado, como vocês colocaram, para a vida também. Porque ela vai ter suas responsabilidades no futuro, vai ter seus deveres, e no fim tudo é um aprendizado, né? Então, esse momento é também uma oportunidade para... Vocês enxergam também como isso? Como uma oportunidade de aproximação entre família mesmo, pai e filho, mãe e filho. O que vocês acham? Tudo que acontece dentro de uma família, dentro de casa, é uma oportunidade de conexão. Ou de distanciamento. A Bíblia é fantástica. E a Bíblia traz que os pais devem ensinar os filhos a levantar, ao deitar, escrever nos umbrais das portas, quando estiver caminhando. A modelagem, né? Hoje nós temos esse termo mais moderno. A modelagem, ela vai conseguir formar esse indivíduo. O momento de tarefa de casa é mais um momento em que os pais podem criar essa conexão com os filhos, podem estreitar a relação. E necessariamente não precisa ser um momento em que o pai dá a resposta ou que ele cobra simplesmente o filho das tarefas que ele tem para fazer. Mas é um momento de parceria, é um momento de apoio, é um momento de elogio, é um momento de fez bem feito, é um momento de vamos pesquisar juntos, é um momento de acho que isso aqui não está legal, vou falar lá na escola, porque o filho, ele também se sente valorizado quando percebe que o pai defende, né? Quando
usa coerência e fala de uma forma que consiga ajudar essa criança a se sentir mais forte emocionalmente. Só que isso não começa no momento de fazer tarefa de casa. Isso é muito anterior ao momento de fazer tarefa de casa. A relação pai-filho, ela é criada desde o momento do nascimento ou do recebimento dessa criança no núcleo familiar, e ela vai se estender em todas as oportunidades de aproximação e de convívio, né? Então, o momento de tarefa de casa é mais um momento em que os pais podem estreitar essa relação ou podem se distanciar. Essa é uma escolha que cada família precisa fazer. Que boa escolha, né? Daniel? Eu concordo com a professora totalmente e, honestamente, assim, eu acho que se a tarefa de casa é a desculpa para dizer que está atrapalhando o convívio com o filho, Nossa. francamente, já não tem convívio com o filho, né? Vamos ser francos, né? Sabe? Porque não tem cabimento uma coisa dessa. Me parece mais uma lógica para dizer assim, caramba, vou ter que largar minha televisão, meu celular, minhas coisas, para ir fazer isso aqui, né? E aí vem aquele problema lá, né? Vamos fazer o trabalho desse professor. Aí começa aquele estresse. Então, se o convívio é sadio, ele é com tempo de qualidade, etc, etc, a tarefa vai ser encaixada dentro dessa lógica. Porque esse pai, essa mãe já está ali convivendo naturalmente com esse filho e é uma oportunidade a mais de crescimento e de parceria e tudo mais, né? Claro que as realidades têm que ser consideradas, né? Eu sou uma pessoa que eu sou fruto da educação pública, assim, da pré-escola ao doutorado, né? Então eu fui criança nos anos 80, né? Adolescente nos anos 90, jovem nos anos 2000, daí deixa pra lá, né? Mas assim, então é claro que as realidades são diferentes. Quando eu olho para trás, a possibilidade de convívio que eu tinha em casa, né, a carga de trabalho do pai, carga de trabalho da mãe, aquela coisa, é uma realidade um pouco diferente. A gente talvez estivesse um pouco mais perto, sabe? Justamente por não ter tanta tecnologia, parece que o mundo andava mais lento, né? Então a gente tinha, talvez, né, mais contato com colegas, a professora lembrou. Hoje, evidentemente, isso mudou. E na minha visão, essa sociedade hiperconectada, ela é problemática, entende? Tem grandes benefícios, mas também tem grandes problemas. Então, acredito que aqui entra um lance do equilíbrio, né? Pensar justamente como que eu gasto o meu tempo pessoal. O pai tem que pensar isso. Como que eu gasto o meu tempo pessoal? Eu vivo ou eu só existo? Né? É uma diferença. Para que essa atividade desse meu filho, que eu tenho que fazer junto com ele, tem que acompanhá-lo aqui, ser um mentor, né? Como é que eu vou fazer para que isso de fato seja benéfico? E aí vem um ponto importante. Eu vi uma metáfora uma vez de um jardineiro que ele queria verificar o crescimento da planta e para fazer isso ele arrancava a planta para ver se a raiz estava crescendo, né? Então, às vezes a gente acaba fazendo isso. Você vai lá e arranca, sabe? E aí a coisa se torna contraproducente, que o resultado que se espera é mas acaba virando completamente o oposto, né? Olha, eu amei, até coloquei uns pontos aqui para não esquecer. Eu quero tocar em 2 pontos quando você fala sobre esse tempo. A memória, que eu acho que é uma coisa extremamente importante aqui, e a questão de perguntas. Memória por quê? Primeiro, fazer tarefa, e eu peço para os professores isso, às escolas, por favor, passem tarefa onde exige as pessoas escreverem. As crianças estão perdendo essa capacidade motora de escrita, as letras estão cada vez mais complicadas de se ler, porque é o uso só do dedo ali no celular, e porque a gente tem memória motora. Então, se eu preciso, a memória motora ela é a mais visceral. Então, se eu envolvo a tarefa com memória motora, a criança vai poder ter uma aprendizagem e fixar mais. A outra memória é a memória de conexão. Como é que eu me conecto com a tarefa e com os meus pais? Gente, da pandemia para cá, eu comecei a contar os meus pacientes. De 2019 para cá. Eu estou no paciente 363 ontem, que entrou no meu consultório. Desses 363 pacientes, eu tenho 2 pacientes que não tiveram traumas de escola. Todos os outros têm. E eu digo trauma mesmo, trauma que bloqueia. Bloqueia, por exemplo, uma apresentação no seu trabalho, que bloqueia como você vê a vida, que traz problemas na relação conjugal, enfim, não dá pra gente entrar em detalhes aqui. Mas e muitos desses traumas estão relacionados ao quê? Tarefa e apresentação de trabalho. Como ela se expôs, que vergonha que ela passou, e em casa, como os pais faziam, né? Então, tipo, tem várias histórias de pais que ficavam com um chinelo do lado do filho, agora você vai fazer a tarefa. Se não fizer, pá.
né? Ou gritando, ou xingando. Então, sempre esse momento que vocês falaram conflituoso, se for nessa forma, isso é traumatizante, isso bloqueia o cérebro para aprender e para uma série de coisas na vida. Então, que tipo de conexão e memória que eu quero que meu filho tenha de mim? Então, eu vou para a tarefa como conexão, com curiosidade. Filho, o que você aprendeu hoje lá na sala de aula sobre isso que o professor passou? O que você entendeu? Então, eu faço mais perguntas do que dou respostas. Com curiosidade, e eu também vou me colocar no lugar de aprendiz. Às vezes, meus filhos traziam tarefa que eu não lembrava mais como fazer aquilo. Eu falava, gente, como que era isso aqui mesmo? Eu lembro que eu estudei isso, mas não lembro mais nada. Então, eu tinha que pesquisar para poder lembrar aquilo. E algumas vezes eu falava, ó, isso aí, nem pesquisando, eu vou saber te dizer. Você pode, então, me explicar como você está entendendo? Que aí, para ele explicar como ele está entendendo, ele está fazendo o quê? Aprendendo. Então, perguntas, né? Às vezes a gente tem, assim, a mania de os pais chegar da escola, e aí, como foi a sua aula? Uma pergunta, assim, muito genérica. Legal. Né? Foi legal, pronto, acabou o assunto. Saco. Né? Foi bom, foi ruim, foi chato. Né? Então, em vez de eu perguntar como foi o seu dia de aula, eu posso perguntar, filho, o que você aprendeu hoje na aula tal? Ou, filho, o que você aprendeu para a vida hoje nas relações com seus professores? Você observou alguém hoje que te deu um sorriso que valeu a pena seu dia? Entende? Perguntas. A arte, você que trabalha com ciência, você sabe disso. A ciência, ela tá calcada em cima de perguntas. Claro. Então, quando a gente faz isso com os filhos, esse movimento, ele sente que nós estamos interessados pelo dever de casa. E não só pelo dever, mas por ele, como pessoa. Então, acho que fazer perguntas é uma coisa bastante importante. Ao invés de perguntar, um pai de adolescente, no final do dia, 11 horas da noite, você já fez a sua tarefa? Né? Essa não é a pergunta agora, não é mais horário de perguntar isso, né? Filho, quando você fez a sua tarefa hoje, o que foi legal você aprender? O que você reteve? Você já está fazendo uma revisão com ele, né? Filho, como é que estão hoje os seus trabalhos? Você conseguiu hoje dar conta? Ai, mãe, eu não fiz tudo, eu só fiz isso, isso, isso. Aí é hora de afirmar. Opa, que bacana, embora você tenha conseguido só fazer isso, isso, isso como você acha, você persistiu em fazer. Isso diz sobre o seu caráter, quem você é, filho. Parabéns. Ao invés de dizer, meu Deus, eu não acredito que você não fez a tarefa inteira. Então, essa forma de novo, comunicação, a comunicação assertiva, positiva, ela vai ter mais efeito para as melhores memórias de conexão entre pais e filhos. E por consequência, aproveitando, vai desenvolver as soft skills, que são essas habilidades socioemocionais, né? Tão necessárias e valorizadas, né? Hoje em dia. Cada vez mais. Né? Cada vez mais. Entende? Então, a gente, de certa forma, pode contribuir com isso. Ou não. Esse é o ponto, né? Ou não. Você contribuir pode, ou traumatizar pode e a pessoa tem que pagar né? anos de terapia depois pra mim. Olha, gente. Tudo tem um lado positivo. Tudo tem um lado positivo, né? Olha, que conversa boa. Aprendi muito com vocês. Me ganharam, me fizeram mudar de ideia. Hoje eu entendo, agora eu entendi a importância. Claro que já sabia da importância, Aquela mas... mensagem que você mandar para a escola, você já não vai mandar. Não, capaz. Mas realmente aprendi muito com vocês. Obrigado, professora Rose, professora Raquel, professor Daniel, pelo conhecimento que vocês trouxeram para este podcast, pela bagagem que vocês têm. E acredito que você, que também é pai, mãe de aluno, gostou desse assunto, gostou desse papo, então já compartilha aí com seus familiares, com seus amigos, com aquele pai que você sabe que está com dificuldade com o dever de casa do filho, já compartilha esse vídeo com eles, comente, deixa um comentário aqui no vídeo o que você achou desse episódio e como você lida com o dever de casa do seu filho, né? Se você aprova, se você gosta ou se você ainda acha que não é uma boa coisa o dever de casa, que toma muito tempo da família, a gente quer saber a sua opinião. Deixe nos comentários como é a sua relação e a relação do seu filho com o dever de casa. Lembre de se inscrever no nosso canal também, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixe o seu like, né? Deixa o seu joinha aí para esse vídeo alcançar mais pessoas e levar esse assunto tão edificante para mais famílias, tá bom? Se você está ouvindo em alguma plataforma de áudio, também siga a gente, para a gente também ter mais alcance e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!